Ok. Vamos hoje falar sobre o sistema neurolímbico. O sistema neurolímbico é de extrema importância nas terapias, em todos os sentidos. Primeiro, porque nós estamos falando ao mesmo tempo do sistema nervoso e do sistema límbico. Hoje nós temos sistema nervoso intestinal, inclusive, é algo que é um tema muito interessante, porque já se sabe hoje que 70% da defesa do organismo, ou seja, do sistema imunológico, parte do intestino e não de outro lugar no corpo. Então, a gente tem que dar uma atenção muito especial. Então, só que agora nós vamos falar do sistema nervoso e do sistema límbico. Então, apesar da literatura ainda utilizar os termos nervoso e neurológico sem nenhuma distinção, há uma tendência agora a diferenciar o que é conduta e o que são as lesões do sistema nervoso propriamente dito. Então, o que nós conhecemos como conduta são os danos psíquicos de origem nervosa, mas as lesões do sistema nervoso propriamente ditas, essas sim são as que nós vamos chamar de neurológicas. O sistema neurolímbico ele é composto por vários terrenos biológicos, entre eles nós temos os distúrbios nervosos. Então, só para lembrar que vamos chamar de distúrbios nervosos o que é a conduta. E distúrbios neurológicos, as afecções ou doenças propriamente ditas. E já vamos depois falar de alguns exemplos de cada uma delas. Os distúrbios psicopatológicos também fazem parte do sistema neurolímbico. Os distúrbios psiquiátricos, que vamos diferenciar dos distúrbios psicopatológicos, que podem haver os emocionais também, dos distúrbios psiquiátricos. O sistema límbico, distúrbios psicoemocionais, que são as alterações cognitivas e comportamentais. Os transtornos de conduta são caracterizados por padrões persistentes de conduta dissocial ou psicossocial, seja ela agressiva ou desafiadora. O diagnóstico do sistema neurolímbico se baseia na presença de conduta do tipo manifestações excessivas de agressividade e de tirania, crueldade com relação a outras pessoas ou aos animais, destruição dos bens dos outros, condutas incendiárias, roubos, mentiras repetitivas, faltar em aulas, fugir de casa, crise de birra em crianças e desobediência. Os distúrbios nervosos se caracterizam por transtornos hipercinéticos, transtornos desafiadores positivos, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, distúrbio de conduta restrita ao contexto familiar, distúrbio de conduta não socializado, distúrbio de conduta do tipo socializado, distúrbio depressivo de conduta, transtorno fóbico ansioso da infância, distúrbio de ansiedade social da infância, transtorno de rivalidade entre irmãos, transtorno de identidade sexual na infância, mutismo eletivo, narcisismo, anorexia nervosa e bulimia. Então, veja só, todos esses são distúrbios nervosos. Agora, vamos ver os distúrbios neurológicos. Aqui, como disse, os distúrbios neurológicos já são lesões do sistema nervoso em si. Aqui nós temos a epilepsia, as cefaleias, que são as dores de cabeça, doença degenerativa do sistema nervoso, esclerose múltipla, doença de Parkinson, doença de Huntington, é o nome difícil dessa pessoa aqui.
que trabalhou nesses distúrbios neurológicos, doença de Alzheimer, demência senil, doenças infecciosas do sistema nervoso, autismo, tiques nervosos, tiques transitórios, tique motor vocal crônico, síndrome de Tourette, tiques sociais e motores múltiplos combinados. E temos aqui os distúrbios psicopatológicos, como enurese, gagueira e sociopatia. Então, a enurese entra nesses distúrbios psicopatológicos porque muitas vezes você tem crianças com enurese noturna e essa enurese noturna não é mais do que uma forma da criança aliviar uma pressão que está sendo exercida sobre ele. Eu sempre peço para os pais de crianças com enurese verificar se não está havendo uma pressão, um abuso na escola, nos amigos, ou pode ser os professores ou a própria família, né? Então, essa pressão vai se manifestar em enurese, principalmente enurese noturna, que é quando a criança vai relaxar, vai aliviar e vai acabar fazendo xixi na cama. Então, se nós constatarmos que se trata de uma pressão oriunda da família, ou de amigos, ou de colega da escola, além do tratamento que nós vamos utilizar para essa finalidade, nós vamos ter que falar com os pais para entrar em contato com o professor ou verificar os amigos que fazem parte do círculo dessa criança. Distúrbios psiquiátricos, aqui sim, nós referimos a todos já os distúrbios neurológicos em si, como esquizofrenia, transtorno bipolar e psicopatia. O sistema límbico, podemos dizer que é a unidade responsável pelas emoções e comportamentos sociais. É uma região constituída por neurônios, células que formam uma massa cinzenta denominada de lobo límbico. O sistema límbico responde pelos comportamentos instintivos, pelas emoções profundamente arraigadas e pelos impulsos básicos, como sexo, ira, prazer e sobrevivência. Forma um elo entre o centro de consciência superiores do córtex cerebral e o tronco encefálico, que regula os sistemas corporais. Distúrbios psicoemocionais, agora, são os que consistem na alteração do equilíbrio emocional, o qual pode ser causado por traumas, medo ou incerteza do futuro, e às vezes por couraças adquiridas tanto na fase intrauterina quanto durante a formação da personalidade. Esses distúrbios podem ser leves, podendo se agravar com o decorrer do tempo, até o ponto de desencadear desordens orgânicas. Principais disfunções dos distúrbios psicoemocionais. Aqui nós vamos encontrar as fobias, a insônia, a síndrome do pânico, a depressão e a ansiedade. É muito importante ter o conceito de fobias, insônia, casos que mais levam as pessoas que têm problemas psicoemocionais aos profissionais de saúde. O tratamento, para essa finalidade, eu coloquei aqui vários tópicos, mas o mais importante é o neurolímbico, porque o neurolímbico ele contém na sua composição cobalto, numa dinamização que permite fazer com que o inconsciente fique mais relaxado e possa aceitar novos conceitos, novas opiniões e novos conhecimentos e não possa oferecer resistência a esse novo aprendizado. Então, o cobalto precisa, para isso, ter uma dinamização específica que possa agir
tanto no sistema nervoso quanto no sistema límbico. Faz parte também o cálium fosfórico. O cálium fosfórico, ele é fósforo com potássio, que também ajuda na correção do sistema neurolímbico. O rubídio também, o rubídio precisa ser dinamizado de forma que ele possa agir como um componente do mineral, mas também precisa agir para no sistema psicoemocional, no caso para impedir repetições de problemas psicoemocionais. O vanádio também é outro componente que faz que a dinamização que nós utilizamos, né, nesse produto chamado Neurolimbic, ele contém não só o mineral para regular o sistema metabólico, mas também para agir no comportamento do ser humano. Nós temos também na composição o Vortex 1, ou seja, o tratamento para o chakra número 1. Nós temos também o Vortex 4, que é para o chakra número 4, e o Vortex 7, que é para o chakra número 7. Há uma relação intensa do sistema neurolímbico com tudo que já foi estudado até agora pela ciência a respeito das doenças que hoje chamadas de psicossomáticas, que para mim não é mais do que alteração psicoemocional. E essas alterações psicoemocionais são as que levam os órgãos a adoecer. Na verdade, o que ocorre? O organismo ele está preparado para digerir todos os nossos problemas de ordem psicoemocional. O que acontece? Por muito tempo se pensou que era o cérebro que fazia essa neutralização dos problemas. Se atribuía ao sistema nervoso toda essa digestão dos problemas psicoemocionais. Alguns pesquisadores começaram a perceber que alguns órgãos adoeciam de acordo com o comportamento do ser humano. Por exemplo, aquelas pessoas que têm aceitação passiva da vida, sem questionar nada, têm problemas em dar, em receber carinho, atenção, têm dificuldade de se ligar com o mundo. Hoje já foi pesquisado que essas pessoas têm predisposição a ter problemas no sistema respiratório, principalmente nos pulmões. O coração, por exemplo, ele jamais vai ter um problema se você não estiver passando por uma desarmonia, não estiver em paz, não tiver amor, não for uma pessoa altruísta ou sensível, ou que seja uma pessoa com muita inconsciência e triste. Então, o coração só fica prejudicado quando nós temos essas dificuldades emocionais. Os brônquios, por exemplo, quando é que os brônquios eles adoecem durante os distúrbios psicoemocionais? As pessoas que têm muito desejo de poder, que são arrogantes, são dominadores, e têm principalmente a sexualidade reprimida. Então, todas essas pessoas têm tendência a ter bronquite, ou bronquiolite, ou outros problemas brônquicos. Quando se fala em sexualidade reprimida, hoje é bastante comum, principalmente pessoas que adquiriram alguns conceitos durante toda a sua vida, ou quando crianças tiveram uma formação errada a respeito da sexualidade.
e passam, no futuro, a ter uma sexualidade reprimida, ou, às vezes, as pessoas que se submetem, não é se submetem, buscam entrar em algumas organizações ou religiões, onde a sexualidade é, de certa forma, é condenada ou reprimida. Logicamente, serão eles que terão mais problemas nos brônquios. Problemas no pâncreas, a gente vê que são muito em pessoas que completa, aquelas pessoas que têm dificuldade de dar e aceitar amor, pessoas extremamente religiosas, principalmente fanáticos religiosos, ou também pode acontecer em pessoas introvertidas, introspectivas, então, outras pessoas também que cultivam o não merecimento. Então, essas pessoas têm tendência a ter problema de pâncreas. Todo mundo já ouviu falar de gastrite, azia, refluxo. Então, tudo isso vai também acabar atacando o estômago. Por quê? No estômago, nós temos o maior veneno que o organismo tem à disposição. E é justamente o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, uma gotinha no dorso da mão, em 2 horas já atravessa até a palma da mão. Então, quer dizer, é um veneno, é um ácido altamente corrosivo. E o nosso inconsciente, aliás, não é o inconsciente que capta, quando nós captamos energias erradas, ou não conseguimos falar alguma coisa, ou não conseguimos, o que nós chamamos, não conseguimos digerir aquilo que o outro fez, então entra ali em ação o sistema digestivo com o inconsciente, fazendo com que se produza mais ácido clorídrico do que muco linfático, ou seja, não vai haver proteção da mucosa gástrica e vai apenas haver uma produção maior de ácido clorídrico, onde o inconsciente vai comparar aquilo que nós não conseguimos aceitar, vai comparar com matéria e vai utilizar o ácido clorídrico para poder destruir. Mas, como não se trata de matéria, então a lesão vai ocorrer na mucosa gástrica, e daí vai vir a gastrite, e em seguida acidez e refluxo. O intestino é um órgão bastante interessante também, porque ele condensa, ele guarda, ele acumula. Então, mas o que o intestino acumula? Não é só apenas os detritos digestivos, mas sim, ele guarda todas as mágoas, a nossa dificuldade de perdoar. Então, tudo que nós guardamos, sempre digo, azeda ou empedra em algum lugar. Então, as mágoas empedram no intestino, e essas mágoas vão empedrar em forma de prisão de ventre. E não adianta você fazer um tratamento como laxativos, por exemplo, ou tratar o intestino como um todo, se você não orienta o seu paciente a se desfazer das mágoas ou aprender a perdoar. O fígado é outro órgão interessante. Ele guarda a raiva, a ira, os excessos, a falta de equilíbrio, o ressentimento, a intolerância. Então, o fígado guarda tudo isso que é ruim. Então, ele vai ter uma hipofunção quanto maior for, quando maiores forem as nossas dificuldades psicoemocionais. O
E o baço, pessoas completamente insensíveis e completamente inconscientes podem vir a ter problemas no baço. A bexiga, ela Oi, doutor Rafael. Aguarda só um minutinho, porque está cortando um pouquinho. Só um minutinho para retomar a sua voz. Olá. É importante também Oi? ressaltar que o baço, ele se refere à sensibilidade, à imaginação, à paranormalidade. Oi? Está ouvindo? Lilene? Sim, pode continuar. Ok. Bem, então, tínhamos falado do fígado, agora vamos falar do baço. O baço se refere à sensibilidade, àquelas pessoas extremamente sensíveis a tudo, pessoas que manifestam mais a parte inconsciente do que o consciente, que tem uma imaginação extrema, e alguns paranormais eles podem ter problema de baço. A bexiga se refere a novas experiências, a eliminação, a pressão, relaxamento, entrega, apego. Então, todas essas pessoas que têm muito apego podem também vir a ter problema de bexiga, ou quando as pessoas não lidam direito com novas experiências na sua vida. Os olhos também são importantes na avaliação psicoemocional, porque são eles que captam as impressões, são eles que enxergam o que pode e o que não pode você fazer, ou deve ou não fazer, e tudo que está na sua frente. Então, os olhos são aqueles responsáveis por aceitar ou negar. Por isso é importante a gente saber, ter um pouco de consciência para aceitar ou negar aquilo que não está de acordo com aquilo que nós somos, sentimos ou pensamos. Ouvidos também se referem a tudo aquilo que nós nos recusamos a ouvir ou aceitar. Então, vocês podem ver, quando que uma criança tem dor de ouvido, posso, posso falar? Pode continuar, doutor Rafael. Está ruim a tua... Vou tentar, então, agora. Bem, vamos falar de ouvidos agora. Muitas crianças têm dor de ouvido porque estão ouvindo aquilo que não gostariam. Então, muita atenção. Quando uma criança chega na sua casa com dor de ouvido, ou de repente adoece do ouvido, pode ser que está ouvindo aquilo que não precisa ouvir. Então, cuidado com o que os pais falam, o que os professores ou os amigos falam. A pele também é muito interessante. Eu sempre digo que a pele é o maior limitante do espaço que nós temos. Então, todos os problemas de pele só aparecem quando você não quer contato com ninguém, ou contato de alguma forma. Né? Nós temos muitos órgãos ainda, poderíamos falar de muitos órgãos, poderíamos deixar para falar tudo isso numa aula específica, mas levaríamos muito tempo. E com o tempo que temos, não há condições de falar tudo da forma como eu gostaria. Então, nós vamos apenas falar agora sobre o que compõe
o neurolímbico. O neurolímbico, ele é composto por vários componentes, como o cobalto, por exemplo. O cobalto, ele faz parte do neurolímbico, mas numa dinamização específica, porque para ele não atuar apenas como um oligoelemento, mas sim também a atuar, agir no sistema imunológico e no sistema neurolímbico. Ele também contém rubídio. O rubídio também não como mineral, mas sim para atuar no sistema neurolímbico. A mesma coisa o vanádio, que é também para atuar não só como mineral, mas também como para atuar também no sistema neurolímbico. Então, nós temos também, fazendo parte do sistema neurolímbico, alguns tratamentos para chakras, como o chakra 1, chakra 4 e chakra 7. Então, toda essa composição é fundamental para o sistema neurolímbico, por isso que faz parte do produto neurolímbico essa composição. Ok? Então, ficamos por aqui hoje e espero, em outra ocasião, falar mais com maior profundidade de todo esse sistema, que nós precisamos pelo menos uma manhã inteira para falar de tudo isso com tempo. Ok? Muito obrigado pela atenção.